Mas vamos colocar o Glauber Braga aqui, nosso camarada, um brilhante deputado. Glauber, muitíssimo obrigado por você nos atender aqui nesse domingo à tarde. A gente está vendo a tensão que você está vivendo nessa perseguição judicial. Você está com um filho pequeno, o Hugo está com 2 anos, Glauber? Hugo está com 2 anos e 3 meses. Boa noite, Maringoni. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Mas nesse momento ele não está comigo, não. Estou no Rio de Janeiro, que hoje foi a última etapa do Congresso do PSOL, e ele está com a vovó em Presidente Prudente, a quem eu já agradeço de antemão. O Glauber é um dos parlamentares mais competentes em todos os sentidos, mas mais do que tudo, o Glauber tem uma valentia em enfrentar direito, junto com a sua companheira Sâmia também. Comparado, Gilberto, já compararam aqui muito no chat a Olga e Luiz Carlos Prestes, né? Ou passionária, né? A Sâmia. Eu acho que existe ali uma meia dúzia de parlamentares que se destacam no combate, é no combate mesmo, que é o Glauber, a Sâmia, a Fernanda Melchiona, do PSOL, a Talíria, a Jandira Fegali, o pastor... O nosso companheiro, pastor Henrique Vieira, que vão de peito aberto, enfrentam essa escumalha, não tem outro nome, fascista e do Centrão. O Glauber teve um embate ano passado com o Arthur Lira, que quis mandá-lo para a comissão de ética por ele ter interpelado se ele não tinha vergonha na cara de colocar de uma maneira enviesada a privatização da Petrobras. Glauber, muitíssimo bem-vindo. Eu quero conversar com você, porque eu vou conversar sobre vários assuntos, mas o principal agora é o seguinte: você sofreu uma sentença judicial, você tem que pagar uma multa de R$1 milhão por ter feito um gesto democrático de tentado montar um ato em solidariedade à deputada estadual do PT, Marino dos Santos, a Marino do MST, em Lumiar, que é um distrito da sua cidade de Petrópolis. De Friburgo. Desculpe. Eu queria que você contasse essa história e o que é isso, R$1 milhão? O que eu fiquei impressionado é com o montante, mas com a velocidade, com a celeridade da ação. Em 3, 4 dias, isso foi transitado, julgado, a sentença foi dada, foi para o Supremo, André Mendonça já sacramentou. O que aconteceu? Maringoni, em primeiro lugar, te agradecer aqui ao Fernando pelo convite e cumprimentar todo mundo que está acompanhando aqui a live, a transmissão no DCM. Eu estava numa sexta-feira, tomando um chopp depois, no final do expediente, num bar conhecido em Friburgo, onde a esquerda normalmente se reúne, que é o Bar América, e uma companheira que estava na mesa, a Vivi e o Klaus, falaram que estava tendo um zum no distrito de Lumiar, porque tinha uma prestação de contas marcada da deputada Marina e que circulava a informação de que teria alguma reação porque o MST poderia entrar, invadir a casa das pessoas. Eu te confesso que quando eu ouvi aquilo e vi a Vivi justificando com alguma pessoa próxima a ela, mostrando que se tratava de uma mentira, de uma fake news, eu não dei muita importância por conta do tamanho da mentira, e a gente já sabe um pouco como é que essas coisas funcionam, né? Das notícias falsas da extrema-direita. Muitas vezes é uma tentativa de nos intimidar a realizar alguma atividade. E eu tinha, então, uma reunião marcada, uma agenda marcada no noroeste do estado do Rio. Quando eu estava indo de Miracema para Porciúncula, me chega o vídeo das agressões sofridas pela deputada estadual Marina do MST. Quem vê aquelas imagens pensa, poxa, é uma região predominantemente de um eleitorado bolsonarista. Não, nem é, tá? Assim, para deixar isso evidente, porque poderia ser que a esquerda lá só tivesse 5% dos votos, e isso não justificaria o que aconteceu com a deputada estadual Marina. Mas não é, ou seja, quando eu fui candidato a prefeito de Nova Friburgo, pelo PSOL, eu venci as eleições em Lumiar, em São Pedro da Serra, que é um distrito próximo, no bairro do Cordoeira. Nas últimas eleições, foi praticamente um empate nacional entre as candidaturas de Lula e Bolsonaro, lá na região. Mas 3 ou 4 caras
fazem uma articulação permanente de viés golpista, incentivaram uma ação contra a prestação de contas da Marina e contra o MST, e um conjunto de outras pessoas acabou embarcando nessa fake news e foram até o local e o ato ficou violento. Ou seja, a forma com que Marina foi recebida foi inconcebível, ao ponto de não conseguir realizar plenamente a sua prestação de contas e ter que fazer isso ao final sob proteção. Quando eu vi aquele vídeo... Desculpa, não te... Foi domingo passado isso? Não, já faz mais tempo do que isso, né? Domingo passado estava marcado o ato em solidariedade à Marina, né? Tinha 27. Sido 2 semanas anteriores do dia 27. E aí, quando eu vi as imagens, para mim foi um misto de vergonha e indignação, né? Vergonha, porque eu sei que aquela não é a posição da maioria da população dos distritos, de receber violentamente uma parlamentar, como aconteceu, que estava lá para prestar contas das suas atividades, e também de indignação, porque aquilo não poderia ter acontecido. Imediatamente, não só eu, mas vários mandatos parlamentares, várias organizações, partidos políticos, movimentos, tomaram a decisão de fazer um novo ato em solidariedade à deputada Marina do MST. O cantor Leone chegou a confirmar a presença no ato que ocorreria no dia 27 em Lumiar. Um representante dessa ação rural, que já está, inclusive, respondendo por atos antidemocráticos, entrou com uma ação na Justiça, na 2ª Vara Civil de Nova Friburgo, pedindo, então, que o ato não fosse realizado. Mais uma vez, se a gente teve algum pecado, Maringoni, foi o da negligência, porque eu não imaginei que o judiciário fosse dar uma decisão favorável, porque se trata de um absurdo, né? Todas as pessoas têm a legitimidade para se manifestar pacificamente em praça pública. Qual não foi a nossa surpresa? Quando esse juiz, Sérgio Lousada, dá uma decisão proibindo o ato na prática, e, além disso, com uma decisão que pingava de preconceitos. Ele chega a dizer que a população local já tinha se manifestado contra a presença da deputada e que aquilo que nós estávamos fazendo, então, era uma afronta e que nós deveríamos ir, então, fazer, se quiséssemos, na Câmara dos Deputados ou na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Disse isso e mais, repito, numa decisão recheada de preconceitos. Imediatamente, quando eu vi aquilo, gravei um vídeo e disse, olha, isso que está acontecendo é um absurdo, vamos manter a nossa organização ativa e vamos recorrer dessa decisão. Foi o que fizemos, só que o nosso agravo bateu em um magistrado no Tribunal de Justiça do Rio que não deu uma decisão favorável à realização da atividade, no Supremo caiu com André Mendonça. O comando do ato estava reunido quando a gente recebeu essa informação, trocou ideia pela rede e houve uma decisão de maioria por adiar o ato, porque tinha sido gerada uma enorme instabilidade política e jurídica para a realização a partir dessas decisões. Então, mesmo dizendo se tratar de um absurdo, tanto eu quanto a Marina fomos às redes e, olha, se trata de um absurdo, mas nesse momento se gerou aí uma instabilidade política, nós vamos ter que adiar o ato. No domingo, eu tive, então, em Lumiar, fui lá para dialogar com as pessoas e explicar os motivos, então, do ato não ser realizado, porque eram vários coletivos da coordenação que tomaram a decisão de não fazê-lo. O oficial de justiça me intimou na hora, e eu falei, não, o ato não vai ocorrer, expliquei para ele, e ele colocou no boletim exatamente essa informação. O ato não aconteceu, não foi realizado, não houve descumprimento na prática da decisão judicial. Passando por cima do boletim do próprio oficial de justiça, designado por ele, o juiz Sérgio Lousada, então, executa a multa, já tinha começado a fazer isso na sexta-feira, e continua a fazê-lo, executa a multa de R$1 milhão, chegando, então, na segunda-feira, a bloquear as contas pessoal
e também a fazer o bloqueio na conta de ressarcimento, que é aquela responsável por tratar das verbas de gabinete, como passagem aérea, pagamento de aluguel de escritório. O abuso do abuso. Nós entramos, então, com o recurso, ele, então, flexibiliza a utilização de alguns valores das contas, mas mantém a multa de R$1 milhão. É como se ele tivesse fracionado o pagamento da multa no tempo. Achando com isso, imagino eu, que eu iria ficar calado, que a gente não iria fazer toda a mobilização contra essa decisão absurda. Até que vem, aí nas últimas 48 horas, eu sei que me estendi um pouco aqui nessa explicação inicial, uma denúncia do jornal GGN, demonstrando as posições políticas desse juiz que ele expressava nas suas redes sociais. Posições lavajatistas, posições de direita, e, além disso, em determinado momento, questionando a existência ou não de um golpe militar em 64, e, além disso, fazendo o questionamento do que aconteceria, então, no ano de 2021, e colocando o artigo que é utilizado por Bolsonaro e os seus apoiadores para justificar a possibilidade de um golpe, de uma intervenção militar, como eles chamam, e colocando embaixo uma bandeira onde dizia que o nosso país não vai virar uma Cuba. Então, é um militante de direita que está fantasiado de juiz nesse momento, mas se trata de um militante de direita e que utilizou dos seus instrumentos para me perseguir politicamente. Fato é que, a partir dos descontos realizados por ele, eu estou no meu chat especial em mais de R$7 mil, na conta pessoal, e na conta de ressarcimento ele tinha colocado um bloqueio para a execução de mais de R$955 mil. Essa foi a primeira decisão tomada por ele. Nós estamos recorrendo disso, mas, infelizmente, esses recursos não têm a velocidade que deveriam quando se trata de combater uma injustiça e uma tentativa de perseguição como essa.